O assunto agora é Trenzinho da Alegria, mas o tema é triste. É um desdobramento do caso em que um animador de Trenzinho da Alegria foi morto atropelado em novembro do ano passado no bairro Iguaçu, em Ipatinga. O condutor desse veículo do Trem da Alegria foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio culposo. Por isso eu vou conversar agora com o promotor de justiça, Jonas Monteiro, porque de fato, né, promotor, é um caso assim que causou comoção e vale a gente refletir sobre o assunto, né? Então, explica pra gente assim, por que essa denúncia, né, de homicídio culposo? Com certeza. É uma preocupação da nossa sociedade. Houve uma investigação da Polícia Civil. Ocorreu essa trágica morte desse jovem de apenas 20 anos e verificou-se que essa morte aconteceu por uma soma de fatores, principalmente por uma negligência e imprudência daquele responsável pela condução do veículo, uma inobservância de um dever de cuidado, a forma como eles trafegavam, expondo em grande risco, principalmente os trabalhadores dos dançarinos, mas também outras pessoas transeuntes e até mesmo crianças que estivessem ali no trenzinho. Então nós vemos isso com muita preocupação. Houve essa atividade deles por um longo tempo, acabou gerando essa circunstância grave com esse jovem. Nós então estamos imputando a princípio, né, o condutor do trenzinho pela causar, né, culposamente essa morte, então por homicídio culposo, agravado e majorado pelas circunstâncias de colocar em risco além outras pessoas, por ser também na atividade profissional. Ademais, nós também denunciamos por outro fato que, qual seja o de que ele saiu do local impossibilitando a realização de uma perícia, antes que chegasse aí a equipe da Polícia Civil e a equipe da perícia, então de forma a dificultar a apuração. Então também houve esse segundo fato delitivo, esse delito previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Então o Ministério Público busca a penalização dele pelos dois fatos. As penas podem chegar aí, pela lei, em cerca de 3 a 6 anos. Então é importante nós termos essa conscientização, né, acerca dos riscos que essa atividade envolve. Nós vemos também com preocupação, já há muito tempo, essa atividade dos trenzinhos, uma vez que não só há um risco de acidentes graves como esse que aconteceu, pessoas podem ser vitimadas, mas também nós temos muitas notícias via denúncias, via Polícia Militar, de uma prática de traficantes nesses trenzinhos, de uma exposição de meninas à exploração sexual. Então nós também vamos atuar para que exista uma fiscalização muito mais efetiva por parte dos órgãos da Prefeitura, por parte do órgão de trânsito, acerca desses trenzinhos que sequer, como esse trenzinho não tinha o alvará para funcionar da Prefeitura, a maioria dos trenzinhos que a gente tem conhecimento não tem alvará, então nós vamos também atuar instando a Prefeitura que realmente retire de circulação esses trenzinhos ou que eles se adequem imediatamente às normas de segurança. Então, assim, a forma como eles rodam com o trenzinho em movimento e os trabalhadores, os dançarinos, descendo e subindo dele com ele em movimento, os expõe a um altíssimo risco e expõe também as pessoas em volta a um risco. Então, nós buscamos coibir para que isso não mais aconteça e mais vidas não sejam perdidas, tendo em conta imprudência e negligência dos responsáveis por essa atividade. Promotor, o senhor fala a questão do homicídio culposo, né, que é quando não tem a intenção de matar. O senhor cita na denúncia, né, como o senhor acabou de dizer, assim, que o motorista ele tem o dever de cuidar, né, de quem ele está transportando, mas é muito comum a gente ver, como o senhor disse, os animadores descendo e subindo do veículo em movimento, né? É uma prática comum e muita gente deve estar se perguntando, né? No caso, o motorista ele não é dono do empreendimento, né, do negócio. Os donos, né? O dono vai ser punido, processado de alguma forma também? Sim, com certeza. É uma boa pergunta, porque na questão criminal, penal, nós precisamos de uma prova direta de uma conduta humana. Então, a princípio, nos autos nós só tínhamos a demonstração, a prova da conduta do motorista, que era o responsável imediato pela segurança dos trabalhadores.
Então, por conta disso, a responsabilidade penal, nesse primeiro momento, incidirá apenas, nesse primeiro momento, no motorista. Porém, é certo que os donos desse empreendimento, os donos dos trenzinhos, eles vão sim responder por uma indenização civil pela morte desse jovem, eventualmente por uma ação trabalhista, ambas a cargo lá da família desse jovem, e também ainda por uma responsabilidade administrativa, pelo descumprimento de várias normas, normas administrativas, normas municipais, normas de segurança do trabalho, irão também responder administrativamente, porque são sim responsáveis pelo empreendimento. Então eles vão sim ser responsabilizados. A gente espera que, em decorrência dessas ações, não só esse trenzinho, como todos os trenzinhos irregulares sejam retirados de circulação até que todas as normas de segurança sejam atendidas. O senhor vai mandar alguma recomendação para as prefeituras? Sim, a gente vai fazer uma atuação em conjunto com os outros promotorias e vamos buscar, também para que, em conjunto com as prefeituras e órgão estadual, nós possamos reprimir essas irregularidades, tirar eles de circulação, até que eles imediatamente atendam todas as normas e não coloquem mais em risco as pessoas em volta, e também que não seja um ponto de atrair os jovens para a criminalidade, atrair meninas para a exploração. Nós também vamos atuar nessa frente. Obrigada, promotor, então, pelos esclarecimentos. É importante ter essa fiscalização para que a gente possa, se divertir com tranquilidade. Afinal de contas, quem nunca foi num trenzinho da alegria, na infância ou acompanhando os filhos?